Boa noite, boa noite, boa noite. E uma grande satisfação em tê-la aqui conosco. Deixa eu só ver se fixou. Ah, pronto, agora sim. Vamos aguardar então a nossa convidada entrar. Hoje nós teremos uma live com a Ana Alves, psicóloga, terapeuta sistêmica, como eu também sou. E nós vamos aguardar então ela chegar. E enquanto ela não chega, eu vou aumentar um pouquinho o volume da música que ela pediu para eu colocar. Milton Nascimento, Maria Maria. Olá, Paola. Olá, Márcio. Satisfação enorme ter vocês aqui. Vamos aguardar então a Ana Alves. Deixa eu ver, ela ainda não entrou. Olá, Kátia. Kátia Romana. Boa noite, então. Deixa eu esperar mais um pouquinho. É sobre a ancestralidade feminina. A Ana Alves tem uma enorme propriedade, né, em falar sobre esse assunto. E daí ela foi convidada justamente nesse período em que estamos quase perto do Dia dos Pais, né? E eu também tô com muitas saudades, Marcinho, muitas saudades. Oi, Paola. Então a gente está perto de chegar no Dia dos Pais, está bem perto a data. E a Ana vem trazer para a gente sobre a importância dessa ancestralidade na nossa carreira enquanto seres humanos, né? Porque é uma carreira, se a gente conseguir encarar dessa forma. Quer dizer, a gente olhando dessa maneira, né? Ana Amélia, seja bem-vinda, Ana. Estamos te aguardando. Pronto, convidou, entrando. Agora eu vou diminuir o volume, né? Porque para não atrapalhar a fala da Ana. Deixa eu ver se eu sair do Wi-Fi. Deixa eu tirar do Wi-Fi para não atrapalhar. Boa. Acaba atrapalhando. Entrando, a Ana. Assim, boa noite. Oi, boa noite, Boa querida. noite. Ana, você vê, eu ajeitei, a gente ensaiou aquela hora e minha cabeça continua cortando. Ok, tudo bem. Ficamos só com a sua cabeça inteira. Então, Ana, olha, Aí, Karine, tem tudo. várias pessoas lindas aqui com a gente. Muitas devem ser Ai, suas que conhecidas. lindo. Muitos se formaram comigo, né? Bom, então nós Sim, vamos começar da seguinte forma. Eu vou me apresentar, né? Para quem não sim. me conhece, meu nome é Carla Autuori de Lima, sou terapeuta sistêmica e me formei na turma em que Ana Alves coordenou com Sérgio Silveira e Ana também foi minha professora, também deu módulo lá, né? Então, E Ana, por favor, se apresente. tá bom, Enquanto eu vou então. tentar, enquanto eu vou tentar ajeitar essa, vai falando, vai falando. Tá bom. Então, eu sou Ana Amélia da Silva Alves. Eu sou psicóloga, consteladora, coaching e trabalho já há bastante tempo, então, na área da psicologia, né? E agora, assim, com as constelações, há mais ou menos uns 5 anos eu venho trabalhando com as constelações e veio essa oportunidade aí de trabalhar, dar aula, fazer esse trabalho lindo e maravilhoso das constelações, né? É uma Isso, riqueza, mais um instrumento lindo na nossa mão. isso. Então, Então, Ana, daí você, obrigada pela sua apresentação, e daí você trouxe, vai trazer para a gente hoje esse bate-papo, né? Sobre isso. essa ancestralidade feminina. Antes de você entrar, eu não sei se você estava me ouvindo enquanto você não entrava, eu disse que a gente está perto do Dia dos Pais e você traz
a ancestralidade feminina, a ancestralidade da mulher, né? Conta pra gente, então, por que você trouxe esse tema? Bom, primeiro eu acho que a gente olhar para a ancestralidade feminina, é impossível a gente não olhar para a ancestralidade feminina, mesmo para poder falar da ancestralidade masculina, né? Nós precisamos primeiramente olhar para nossa mãe, que foi ela que nos trouxe a vida, e independente de sermos homem ou mulher, nós passamos pela mãe. Então, a gente tem que começar primeiro honrando a mãe. É o primeiro Isso, passo, né? Se a gente não isso. olhar para a mãe, como é que a gente vai olhar para o resto da vida, Sim, certo? Então, mesmo sim. as meninas ou os meninos, homens ou mulheres, todos passam por essa mãe. E Sim. falar da ancestralidade feminina é um momento da gente honrar, inclusive aí a gente teve agora, finalzinho do mês de julho, o Dia dos Avós, né? Então, Isso. para olharmos para as nossas avós, temos que olhar para as nossas mães, porque elas existem, porque teve as nossas avós e todas as Sim. nossas ancestrais aí atrás, tá? Aham, Então, acho isso. que é isso que a gente primeiro tem que olhar, né, Carla? Aham. Você diz assim, olhando para isso, a gente está honrando essa ancestralidade, né? Isso, Olhar também é uma forma de honrar, né? Porque se eu olho isso. e identifico, eu também honro, né? Isso, Sim, isso. A gente precisa primeiramente começar olhando para a vida, né? A gente nasce olhando para a vida através da mãe, certo? Então, a tá, mãe é o primeiro ser que está conosco, independente do que veio acontecer na nossa história de vida, tá? tá, sim, Se a minha mãe me criou, não me criou, me deu, não me deu, me largou, isso, aquilo, tudo são histórias que a gente vai olhar em cada processo da vida. Mas sim, o primeiro momento que existe é a gente olhar para essa mãe e agradecê-la pela vida, certo? exato. Seja eu médico, psicóloga, jornalista, professora, faxineira, não interessa quem eu sou, o que eu sou, interessa o que eu Sim, preciso olhar para trás e dar lugar para minha mãe. Porque a minha ótimo. mãe é a pessoa mais importante de tudo, certo? Uhum, Independente das cargas que eu traga desse sistema, certo? A minha uhum, mãe é a pessoa mais importante de tudo. certo. Eu só existo porque ela veio primeiro. Porque ela veio, né? E quando Isso. você, e quando você sugeriu esse tema, né, da ancestralidade, fala um pouco sobre isso então, porque nisso que você está dizendo agora, né, de que a nossa mãe tudo começa com ela, né? Sim, Mas você falou também das avós, e você também traz também os ancestrais, sim. né? Isso. Então, quando a gente fala o tema falar ancestralidade feminina, faz com que a gente olhe para trás, certo? E olhar para trás, a primeira pessoa que eu encontro é a minha mãe, independente se eu nasci e a minha mãe morreu. Aí eu fui Uhum. criada por uma tia, por uma avó, fui adotada, fui isso, fui aquilo, fui aquele outro. Para que tudo isso acontecesse, independente de quem você é profissionalmente, você teve que passar pela mãe. E Sim. essa mãe teve que olhar para trás. Se ela Uhum. morreu jovem, se ela chegou aqui, deu à luz a um bebê e partiu, atrás dela tem uma mãe, Uhum. certo? Então a gente vai olhando para trás para a nossa ancestralidade, para nossas avós, né? Que veio aí agora o mês passado, a gente poder olhar e celebrar o Dia dos Avós, né? Então, Sim. olhar para trás significa nós resgatar parte das nossas histórias do feminino e do Uhum. masculino. Porque, não Uhum. é só porque está falando da ancestralidade feminina. Tá, e cadê os meninos? Cadê os homens? Cadê os guris gaúcho? Certo? Sim. Mas aí a gente está falando hoje com gente de vários lugares, tá, Carla? Porque eu Sim, acionei sim. minha rede de amigos aí, tu deve estar recebendo Sim, gente aí sim. de tudo Sim, que é canto, e logo, Portugal, logo, e logo está e entrando
professor carioca também. E tem gente de todos os lugares, mas eu mexendo aqui com os meninos gaúchos, né? Que tem várias pessoas convidadas aqui. Mas a gente precisa olhar para trás, precisa sim, primeiramente olhar mãe, vó, bisavó. Ah, não conheci. Bom, às vezes eu não conheci essa avó, essa bisavó, minha tria-avó, minha tetravó lá para trás, eu não conheci ninguém, tá? Não conheci. Mas às vezes eu trago aqui na frente de mim algumas coisas, tá? Olhávamos por 5, 6, 7 gerações atrás. A Carola Castilho trabalha bastante com 7 gerações atrás, né? E já outros profissionais aí como Garriga foi há 1000 gerações atrás, né? Uau! Então, maravilhoso, é maravilhoso. Assim. Aí a gente olha que muitos dos problemas que a gente vive hoje, conflitos da nossa vida, o que são conflitos, Ana Amélia? Conflitos pode ser desde a minha unha encravada, eu brinco, tá? Do meu dedão machucado, de um problema grave de saúde, de um problema físico, de uma deficiência, de uma síndrome, de algum problema que eu tenha voltado a transtornos, não interessa o quê. Há um conflito meu que eu não paro em emprego, por exemplo. Que eu não paro em relacionamento, por exemplo. Que eu não me dou bem com as minhas amigas. Que eu não consigo... Sabe, isso. Ana, que hoje de manhã, o café de hoje de manhã, o café com terapia, para quem está entrando aqui agora, que está me conhecendo agora, todas as manhãs, de segunda a sexta, eu faço um café com terapia que dura 30 minutos. E de hoje de manhã foi sobre os ciúmes. Então, e você fala, né? Muitas vezes a gente está emaranhado, está trancado com alguma coisa e não sabe por que é. E aí tem uma ancestralidade regendo, né? Isso. Aí a gente pode olhar para isso que você está trazendo, Carla, como uma teia de aranha, vamos dizer, tá? Uma coisa bem prática. Eu gosto de trabalhar com uma metáfora, uma coisa bem prática, porque a gente grava. A gente olha uma teia de aranha, ela fica quase invisível ao nosso olhar, né? E a gente tem que cuidar quando a gente anda, às vezes, estou no meio, quem é alérgico, então passa por esses problemas, né? Olhar para aquela teia de aranha, ela é tão trabalhada, tão tenuezinha, né? Que às vezes a gente não vê, ela é quase invisível. Assim são os emaranhados do sistema. E esses emaranhados é que nem uma teia de aranha para trás de nós. Porque eu estou aqui, porque eu sou parte dessas histórias todas, né? E eu trago na minha história 50% da minha mãe e 50% do meu pai. Então, se eu trago 50% da minha mãe e 50% do meu pai, eu estou dizendo que eu trago 50% da minha história, do meu ser, por parte da história que é do meu pai, desse sistema, dessa teia de aranha aqui, e 50% dessa teia de aranha do lado da minha mãe. Sim. Certo? E quem é que faz parte dessa teia de aranha do lado da minha mãe e quem é que faz parte dessa teia de aranha do lado do meu pai? Que histórias tem aqui, certo? Então, às vezes a gente está aqui na frente com esse monte de probleminhas que eu digo, né? Ai, às vezes o probleminha é probleminha do álcool, probleminha da droga, probleminha que eu não durmo. Ai, é minha unha encravada, é minha dor de estômago, é meu problema mais grave de saúde, certo? Aí eu não quero olhar para trás. Porque às vezes, até onde eu sei, onde eu consigo olhar nessa teia de aranha, então, tá? Até onde eu consigo olhar ali, eu sei algumas historinhas que eu não gosto. Certo? Por exemplo, eu vou olhar para o lado da teia de aranha do lado do meu pai, e eu tenho lá uns tiozinhos que foram alcoólatra, ou tenho algumas historinhas familiares do lado do meu pai que eu não aceito. Certo? Eu não aceito, eu não gosto. Porque às vezes já tive situações de constelações, inclusive, por as questões de etnia da pessoa, entendeu? Do sistema do meu pai. Porque lá eles são de uma determinada origem, aqui é de outra origem. Eu gosto mais da origem ou da minha mãe ou do meu pai. Certo? Também isso é muito perigoso, tá? Porque às vezes eu já estou aqui decretando alguma coisa, falando alguma coisa, e que eu trago inteiro aquele sistema que eu estou negando. Exatamente. Certo? Exatamente. Então, se naquele sistema
que eu não quero olhar dessa ancestralidade, seja ela feminina, seja ela masculina, tá? Eu não quero olhar, eu não vou olhar. Porque lá naquela história tem as pessoas que foram usuários, ou meu avô bebia, ou a minha avó, minha bisavó, sei lá quem. Ah, teve casa de divertimento. Ok, olha que lindo, né? E aí hoje, então, eu tive um caso trabalhando, né, que foi muito legal. E aí a pessoa, quando se deu por conta hoje na vida, tá, que ela estava trazendo um problema muito sério para a vida dela sem olhar, e ela não sabia o que era a negação que ela fazia do sistema por parte de uma bisavó, que ela só pôde Claro. ver dentro da constelação, tá? Essa negação. E eu não me incluo, eu não quero ver. Então, aqui na minha frente, alguém vai gritar esse conflito. Exato. Alguém vai berrar esses conflitos, tá? Então, a gente está falando do sistema, às vezes, o que aqui na minha frente hoje é bem comum acontecer, tá? Além das questões que são bem comuns ao meio que a gente está hoje, o álcool, a droga, os tipos de droga, que daí, conforme o tipo de droga, a gente também tem a ver aonde a pessoa está ligada, ou qual o sistema que ela está ligado aqui, se é do pai, se é da mãe, certo? Tem tudo a ver. Claro. Aí a gente começa a olhar e começa a ver assim como as dificuldades aqui na nossa frente ficam grandes. Começa a ficar tudo muito grande, eu não dou conta. Aí eu começo a perceber que eu não dou conta de um monte de coisa. Isso. Aí eu adoeço. Isso. Aí às vezes eu me envolvo em histórias, eu busco histórias e não interessa em que setor. Eu posso buscar histórias na minha questão de trabalho, na minha questão familiar, na minha questão de relacionamentos. E eu vou me emaranhando cada vez mais. Deixa eu comentar uma coisa que eu lembrei quando você fala da doença, né? Que quantas vezes também me chegam clientes para constelar sofrendo muito de doença. Né? E aí, quando a gente abre a constelação desse cliente, dessa pessoa, e ela se assusta de entender que ela está cumprindo uma lealdade ancestral, é bonito de ver ao mesmo tempo, né, a reação da pessoa, que ela não imaginava que aquela doença que ela tem pudesse estar estando cumprindo uma lealdade, inclusive nessa situação que eu estou lembrando, era uma bisavó. Né? Então, na constelação dela apareceu isso, né? E aí ela levou um susto, ela ficou surpresa, assim, né? De ver, de imaginar, sequer ela imaginava que ela podia estar cumprindo com uma lealdade a esse ponto, né? As doenças gritam, né? Como você disse, as doenças gritam, né? Isso. A gente vai falar um pouco também quando vem muito no nosso sistema feminino, onde vem muito as depressões femininas, as tristezas, tá? A depressão feminina, às vezes, após parto, por exemplo, né? Que é algo que acontece. E aí, às vezes, a gente vai olhar para isso, não tinha motivo. Não tinha motivos para, entendeu? Como assim? Foi bem cuidada, foi tudo isso, foi tudo aquilo. E ela acaba ficando numa crise depressiva, triste, não dá conta de atender aquela criança e não dá conta de atender ela. Certo? Aí a gente precisa acionar, sim, o médico, precisa às vezes acionar o psiquiatra, precisa acionar a terapia, precisa olhar para tudo. É um conjunto, gente. Hoje, com as constelações, é tão bonito que quando vem uma gestante, ai, é tão lindo. Quando vem uma gestante, ela está se preparando para engravidar, né? Está desejando demais essa gestação. A gente já vai trabalhar isso tudo para ela olhar para trás e começar a deixar ali atrás dela as cargas que não são delas. Que não são delas. Sim. Não são nossas, entendeu? E a gente vai aprendendo que a gente precisa ir largando essas cordinhas, eu brinco que a gente amarra no cabelo, sabe? A gente vai amarrando as latinhas, aquelas latinhas no cabelo, e isso vai ficando pesado. Entregar, né? Eu te devolvo, isso é teu, né? Essa dor é tua. Eu me liberto dela. Como é que você falou? Latinhas?
Eu As gostei das latinhas. latinhas, ó, latinha, latinha. Então, deixa. Essa metáfora da latinha, ela é muito legal. Eu gosto muito de trabalhar ela no consultório, né? Eu trabalho, às vezes, até na terapia com ela, tá? É muito interessante. Eu adoro passar ela para vocês também, porque eu acho que ela é interessante. Sabe aquelas latinhas do Flashman? A antiga latinha do Flashman? Uns fermentinhos de pão? Sim, 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 sim. Aquela latinha. Entendeu? Aquela latinha a latinha que era de papelão, na verdade, né? A tampinha de Isso, metal, é. né? Hoje tem a de plástico, que ela é um pouquinho, Hoje mas é é de uma plástico. latinha. Eu brinco que ela é Hoje é uma latinha. sofisticado. Hoje é É, sofisticado, mas era a latinha. mas então a gente. Mas a latinha, porque daí ela traz esse sentido da gente olhar a latinha, entendeu? O que eu estou trazendo daquela Latinha. latinha, que lá tinha, lá atrás tinha, e que está aqui comigo e eu amarrei no meu cabelo. Então, tu fica Ah, imaginando que tu pega cada latinha, em vez de tu botar um bobs de cabelo, tu bota uma latinha e prende. Tá, hoje é ótimo. depressão, põe uma latinha. Amanhã é dor de barriga, outra latinha. Amanhã é dor de estômago, outra latinha. E, E eu vou e, botando coisas na minha cabeça. e importante, Ana, também é dizer que muitas vezes, na maioria das vezes, essas latinhas que a gente pendura são inconscientes, né? Todas. Inconscientemente a gente está pendurando e quando vê, Isso, tá com, isso. usando a Latinhas. metáfora, né? Quando vê, tá carregado de latinhas na Isso. cabeça. Latinhas, né? Continua as latinhas. Aí é bem interessante quando a gente trabalha, e eu trabalho às vezes terapeuticamente com isso, tá? Eu digo, vamos olhar o que que tu botou nessa latinha? E hoje eu trago, inclusive, que é uma coisa que a gente está aqui olhando junto, eu e uma outra colega, tá? Que é uma técnica nova aí, voltando para as latinhas e voltando para as Sim. cartas escritas, certo? Tá. Então, é olhar assim, ó, o que que eu coloquei dentro dessa latinha? Aonde eu amarrei essa latinha em mim? Em que parte do meu Uhum. cabelo eu amarrei ela? Entendeu? Eu estou amarrando Uhum. aqui na frente ou estou amarrando aqui atrás? Uhum. Ou às vezes eu tô Certo? até amarrando penduro no Porque pescoço, quando eu né? não tenho mais Com, lugares aqui, eu com começo um a colar. amarrar elas no meu corpo, Ana, certo? deixa eu só perguntar uma coisa, então, dentro disso aí que você está trazendo, dessas novas ferramentas, né, que vocês têm utilizado Isso, na terapia, essa ancestralidade, que é o tema da live de hoje, né, isso. com essa nova ferramenta, então, pode-se olhar para a ancestralidade. Seria Com isso? certeza. Tu pega aquelas latinhas, tá? E começa a cortá-las. Quando tu corta a primeira latinha, por exemplo, assim, cortou a primeira latinha da depressão. Tá, agora eu não tô mais com depressão, mas de repente não é depressão grave que ela tenha que estar tomando uma medicação já, né? Mas ela chega no consultório com uma crise de ansiedade, uma crise de angústia, uma dor no peito. Bom, o Ah, que que ela já botou nessa primeira latinha? De quem ela está trazendo esses uhum, sintomas? Tá? Aí, uhum, dentro da tá, que a gente está olhando, aí eu normalmente penso para quando ela faz a constelação, seja em grupo, ou seja em bonecos, agora a gente está fazendo tudo em bonecos, né? Aí eu sim. digo, eu penso para colocar algo que simbolize aquele sintoma. Tá. Quando ela O coloca sem saber sentimento, o né? que, que é, ela vai e coloca do lado da pessoinha que ela está representando. Sim. É Certo? Ela vai lá exatamente e assim. coloca aquela angústia, aquela ansiedade, aquele pânico, aquela depressão, aquela doença, ela vai e coloca do lado. E aí a gente Exato. vira o boneco para ela, né? Eu vou pegar meus bonequinhos para te mostrar. A gente vira assim, ó, os bonequinhos e diz para Isso. ela. Agora fala com ela. Ana, só um pouquinho. O seu vídeo está interrompendo de 5 em 5 minutos. Você tirou do Wi-Fi ou você continua no Wi-Fi? Ai, eu não olhei se eu tirei do Wi-Fi. Dá uma olhadinha agora para ele não interromper mais. Porque de 5 em 5 ele está interrompendo a Para tua mim não fala. aparece. Para você não aparece, né? Se Tá, mas você vou sair. falando para não perder o tempo, tá? Deixa o Se Matheus chegar aqui você. que ele já olha para mim. Não, tudo bem Deixa o com o Matheus chegar aqui que tempo. ele já olha para mim.
É, Então, vamos olhar aqui. Quando a gente faz esse movimento, faz a pessoa olhar para aquela primeira latinha, aí ela vai dizer às vezes, pois é, minha avó era depressiva. a avó. Nossa, a minha mãe, aí daqui a pouco assim, nossa, minha mãe disse que a minha avó, sei lá, foi internada, Sim, sim. entendeu? Ou então Então, que o meu avô saiu para comprar cigarro e nunca mais voltou. Aí a minha aí a avó gente vai traz a falar depressão, desses né? sintomas quando a gente traz, a gente vai falar assim, ó, o que é que essa pessoa está trazendo? Bom, numa latinha da depressão, ela pode estar trazendo abandono, ela pode estar trazendo rejeição, ela pode Ah, estar trazendo culpa, ela pode estar sim. trazendo vários sentimentos e que ela vai amarrando aí nesse cabelo dela, tá? Ou no corpo. Aí a gente vai falar das obesidades também, né? A quem eu Sim, fico em lealdade. E aí eu vou deixando o porquê disso tudo. Por quê? isso. Então, hoje, quando a gente fala e olha um pouquinho para esse paciente, a gente olha para ele, para esse cliente, e faz com que ele olhe para essa ancestralidade com quem ele está ligado, tá? E E aí, sim, quando ele está ligado nisso, ele começa a dar-se conta que ele traz várias coisas desse sistema, ou do lado da mãe ou do lado do pai, que ele está muito ligado ou à avó paterna ou à avó materna, ou até mesmo ao vovô, isso, certo? isso. Então, quando a gente está falando desse lugar, a gente tem que olhar para o conjunto das coisas, certo? Uhum. Porque eu sou feita desses 50%, que é do meu Isso. pai e que é da minha mãe. Então, eu preciso olhar. É bem comum quando a gente rejeita lá, né, ou não quer olhar para o lado da avó. Às vezes a gente tem aquela avó que a gente não gosta tanto que nem a outra, porque a outra, às vezes, ou é mais afetiva, ou está mais próxima de mim. E aí a gente, não, mas a minha ligação é com aquela avó. Aí aquela vovó daqui a pouco parte, tá? Uhum. E daqui a pouco eu tenho umas mudanças no meu comportamento e eu não entendo, eu começo a ter coisas que acontecem no meu comportamento e eu não sei de onde vem. Aí quando ela entra na Uhum. constelação, não, mas é a minha avó, fala avó que tu tinha mais ligação. Não, minha avó tá aqui. Tá aqui, adoro, tá aqui, Uhum. tá Uhum. bom. Aí quando tu bota lá o sentimento, ela vai direto e se cola naquela avó, porque ela precisa dizer Sim, alguma coisa. Ela sim, precisa se sim. desligar, E tem uma sabe? E outra esse coisa também. aprendizado. Tem uma outra coisa também, né, Ana, que a gente, ao menos eu, né, gosto de mostrar para os clientes é que essa pessoa, no caso você deu o exemplo da avó, né, e que pode ser um avô também, pode ser um avô abusador, né? Eu tive casos de Pode, avô abusador. pode. E aí, não, esse eu não quero nem olhar. Não, esse eu É, não quero nem falar dele. Então, está excluindo alguém do sistema, né? Porque a linhagem do avô não está nem na ancestralidade, né? Mas está numa geração próxima, né? E aí eu sim, olho, né? E aí eu não quero olhar para esse avô porque ele foi abusador, né? E, então você está excluindo ele do teu sistema. Então aguarde sim. que o teu sistema ou atual ou os descendentes vão gritar através de uma doença muitas vezes, né? Quase tudo aparece na nossa frente, de alguma forma vai se manifestar. Nem sempre como doença, tá? Mas às vezes eu tenho Uhum. alguns casos aqui com pacientes que eu atendo de consultório, que já a gente já vem trabalhando dentro das constelações também, né? Às vezes não quer dizer que seja a doença de forma manifesta. Não é uma doença visível no sentido de especificamente dizer é isso, é aquilo, aquele outro, tá? Uhum. Até Uhum. às vezes ela vem de forma oculta, Uhum. certo? Sim, sim, Porque sim. quando eu olho lá atrás de mim, ou eu tinha uma tia, ou eu tinha uma avó, uma bisavó, ou até mesmo um avô, um bisavô, alguém aí atrás de mim, eu Uhum. mais olhando na linha feminina, então, que, por exemplo, lá atrás benzia, tá? Tá.
Tá. E aí, daqui a pouco, ele era dado por louco da família, porque era um louco lá que benze, tá Sim. encapetado, tá não sei o quê. E ele foi excluído do sistema, certo? Exatamente. Ele foi Exato. excluído, ele não foi visto, porque foi dado um lugar para essa pessoa como uma Uhum. pessoa inapta para a vida, de estar ali ocupando o sistema da vida, né? Porque ele não era Isso, igual àquele sistema, ele era diferente. Aí, por isso. muito tempo, é o mesmo que se fez com as questões de inclusão dentro do sistema nosso, quando se tinha alguém com uma deficiência, né? Então, essa Uhum. pessoa também era dada como alguém que não podia estar no sistema, não podia aparecer. Ah, isso aí Certo, vai entrar muito para nós da psicologia na história da loucura, certo. certo? Então, Isso, dentro da nossa história da loucura, aconteceram muitos isso. desses casos. Quando, na Uhum. realidade, essa pessoa, na realidade, aqui na frente, o que que acontece? Bom, se foi lá atrás minha bisavó, minha tria-avó, alguém lá atrás que tinha esse dom de benzer, ou meu avô, Uhum. tá? Uhum. Aqui na Uhum. minha frente, como ele foi negado no sistema, pode ter certeza que chega alguém com uma espiritualidade muito forte Certo, e que vem certo. para brigar no sistema porque tem força, certo? Sim, Tem sim, tanta força sim. que ela chega aqui porque hoje ela tem uma ancoragem nela de luz, né? Então ela já tem Uhum. força que passou aí por outros do sistema e que já sofreram outras coisas, mas ela fica em lealdade com aquela pessoa excluída. Claro, olha só, super Aí ela fica importante. olhando para ela. É claro, claro. Ana, nós temos ainda 20 e poucos minutos. Que tal se a gente abrir agora para as perguntas, né? Vocês Aí sabem, pode ficar à você continua. vontade. Até agora não apareceu, eu não vi nenhuma pergunta ainda. Deixa eu ver se Tá. tem. A Ive, querida Ive, está falando Aí, aqui. Seria Vivi. a ovelha negra. Isso, Opa! A Ive. ovelha negra Exatamente o que a espiritual, Ive está né? trazendo aí, tá? Opa, peraí. Exatamente. Deu um probleminha aqui no meu tripézinho. Pronto. Opa, ele tá difícil. Peraí. Enquanto isso, vai vendo se aparecem perguntas aí. Deixa eu ver se agora ele fica. Acho que sim. Pronto. Ao Tá. vivo é assim, né? Não tem edição. Gente, então, se Não dá alguém nada. tiver perguntas para fazer para a Ana, aproveita que ela está aqui agora online, ao vivo, com esse Brasil todo, né? Aproveita e Isso. faça perguntas, tá? Eu até agora não vi, eu fiquei acompanhando, não vi perguntas. É. Enquanto Mas isso, você pode continuar a o que a falar. Ive está trazendo, que a Ive tá trazendo ali é essa história do ovelha negra, é exatamente isso, tá? Porque a pessoa era considerada a excluída do sistema e dada como a ovelha negra. Ah, porque ela é Isso. diferente, porque ela é a louca da família, ou ele é o louco da família. Assim como a Uhum. gente depois nomeia se é alguém que é uma pessoa que usou muito álcool, né, e ficava isolado da família. Tá? Sim. Eu tive muitas histórias disso já trabalhando, Uhum. e isso é bem comum acontecer hoje. Hoje ainda, é Uhum. bem comum, Olha tá? só. Bem Uhum. comum no sistema hoje a gente olhar para alguns jovens nossos aqui que aparecem com a questão de droga, com a questão de álcool, tá? Sim. Que vem com essa carga pesada, e aí os pais estão apavorados e dizem assim: mas eu não bebo, mas eu não fiz isso, a mãe, eu não faço isso, eu não bebo, eu não fumo, eu não isso, eu não aquilo. Sim. Mas como Sim. assim? Daí a gente tem que pegar aquela latinha do cabelo, porque os meninos também têm latinha, tá? Tem, E ó, aí a gente vai lá muitas, e né, pega a Ana? latinha Muitas. do cabelo Ah, dos meninos, corta e coloca aqui na frente dele e diz assim: vamos olhar o que, que tem aqui dentro? Vamos olhar uhum, essa latinha? Eu fiz um trabalho muito bonito com um menino que estava numa situação de internado numa clínica e a mãe pediu uhum. autorização para ele constelar. E a gente fez um trabalho Sim. lindo. E daí ele Lá na chegou e disse para clínica? mim: Constelou lá na foi clínica? muito bonito. Que lindo. Ele Eu vou ver veio no se meu tem consultório. aqui. Isso. Sim. Aí ele disse, quando a gente abriu a constelação e começou a olhar para isso tudo, ele disse, ele começou a chorar no meio da Ah, constelação.
Quando ele se deu por conta, um menino de 20 e poucos anos começou a olhar para o que estava vendo, porque a gente chegou a uma coisa que é muito legal para a gente olhar na constelação também, é Uhum. olhar para trás e ver a tua origem. Eu gosto muito Sim, de trabalhar com a constelação de origem, certo? sim, Então, quando sim. eu trabalhei com ele, eu trabalhei o problema que ele trouxe, mas eu fui abrindo a constelação para a origem. Origem do Claro, pai, origem da mãe, certo? claro E quando ele foi colocando essa origem, olhar, né? Que olhando para a origem, né? A gente pode ressignificar tanta coisa, né, Ana? sim. Só que quando a gente olhou para a origem, ele se deu por conta que ele tinha, os bisavós vieram da Alemanha, e Uhum. que tinha uma história na família que alguém da ancestralidade dele teve na guerra. E Uhum. quando ele começou a me contar, eu olhei, então é a latinha aqui na minha frente, né? Eu disse para ele, então vamos olhar isso aqui, vamos ver o que tu acha disso, de tu olhar para isso. E deixei ele sentir o campo do que ele estava trazendo. E quando Olha ele foi só. trazendo a história, sentindo o campo, tirando o conteúdo daquela latinha que estava em sofrimento, ele Uhum. olhou para Uhum. mim e começou a chorar e disse assim: eu sinto que alguém deles morreu e morreu com alguma coisa envenenada. Uhum. Aí eu disse: e o que que tu sente? Aí ele olhou para mim e disse: eu tenho vontade de me ajoelhar no chão. Então se Ele assim, ajoelha. eu acho que eu uso determinados produtos, ele fez assim para mim Substâncias. hoje, e agora eu acho que eu tenho uma ligação com eles atrás. Hum, Eu disse: tu que acha? Tu acha que bacana. tu deveria vir até eles aqui e dizer uma frase, alguma coisa para eles? Sim. Uhum. Então faz o que teu coração manda. E ele Isso. fez esse movimento, tá? E quando ele fez esse movimento, ele chorou muito, ele disse que tinha vontade de deitar no chão, que era honrar, né? Ah, que Aí eu disse para bonito, ele: que se queria bonito. honrar quem? Ele disse: eu não sei, parece que tem uma coisa muito forte com a origem do meu pai. Tá. Parece que tem uma coisa muito forte com a origem do meu pai. Porque assim, ó, Uhum. ele trazia as duas origens, alemã e italiana. Daí ele dizia que ele sentia que era lá atrás. E Tá. eu disse: muito interessante. Então vamos fazer alguma coisa com eles? O que que teu coração sente? E aí ele Hum. disse: nossa, eu sinto que parece que se eu fizer alguma coisa assim com eles, parece que sai uma coisa de dentro de mim. Ai, que Aí a gente bonito. brincou: dá para virar a latinha? Aí ele Aham. olhou para mim: eu já virei a latinha. Ai, que lindo. 20 E aí eu anos. disse para ele só disse para ele: então já que tu virou a latinha, tu virou a latinha, só diz para eles que tu deixa o que tinha de conteúdo dentro dessa latinha, tu deixa lá atrás com eles. Tá muito pesado Sim, para te carregar, tu tem 22 anos. sim, É muito peso para carregar com 22 anos. E tu tem uma sim. vida, mas que tu pode fazer diferente com o que eles passaram lá atrás, que você pode Uhum. fazer diferente hoje. 22 anos, você tem vida. E olha a ligação, né? Essa faixa etária, ele estava ali com 21 para 22 anos, é a faixa etária que eles estão lá nas lutas de guerra, né? É, é terceiro Mas setênio, o mais né? bonito dessa história, que passou, acho que uns 30 dias depois, a Hum, mãe desse menino me procura, me liga, hum, né, uma pessoa que tem muito conhecimento também, me liga e diz assim: eu preciso te ligar e dizer que ele me pediu livros primeiro, eu mandei alguns livros em PDF para ele, e aí depois uhum. ele disse, ele foi convidado a coordenar o espaço onde ele está, porque ele, eu não sei o que tu fez com ele, mas ele está lá encantado querendo fazer tudo no mundo, todo mundo tinha que olhar para Ah, isso. Então, que assim, achei bonito, tão bonito, sabe? Acho que que bonito, que essa bonito. latinha foi, É, é, que né? bonito. Deixa eu ler aqui o que a Sandrinha, deve ser sua amiga, ela está dizendo aqui assim: oi, estou adorando ouvir vocês. Minha pergunta é em relação à drogadição. Uma pessoa que opta por esse caminho está honrando o quê? Quer responder? Ah, isso, olha o que a gente estava falando agora, né? Sim. Para Sandra, então, tá, Sandra? Sempre tem que se olhar que tipo de consumo tem essa pessoa, tá? Porque o que que é a drogadição? O que que é a droga? Que tipo de eu uso, sabe? Que tipo de produto a pessoa está usando?
Porque É álcool. dependendo do produto, a lealdade é diferente. Exatamente. Exatamente. Então, assim, ó, o que que ela está consumindo? Ela está consumindo droga. Ok, já está dizendo que está faltando limite para a vida dessa pessoa, tá? Hum, Num primeiro momento, a gente vai dizer, já está faltando limite na vida dessa pessoa que foi para esse campo. Então, se ela está sem limite, é o que que aconteceu aí nesse meio de campo, tá? hum, É com quem ela está ligada? Com a família do pai? Qual é a rede que ela entrou? Do pai ou da hum. mãe? Entendeu? Qual é a Isso. rede que ela entrou? E aí a gente tem que olhar assim, que tipo de droga essa pessoa usa. Porque dependendo do tipo de droga que ela está consumindo, a gente vai dizer a ligação com quem ela está, Exato. ok? Então, todas as drogas voltado mais para a questão do álcool, que é coisa mais que usaria a questão da boca, né? A gente vai dizer que Uhum, teve as dificuldades lá da fase oral, tá ligada com a mãe, uhum. né? Normalmente Faltou sim, um né? alimento aí, faltou algo que precisa ser visto, né, nessa Que relação precisa, com a mãe, que precisa ser nutrido, não é isso? que precisa ser nutrido e que precisa ser visto com a mãe, tá? O que que eu Isso. preciso olhar, o que que faltou dessa mãe Uhum, nessa relação, tá? Ah, eu vou culpar uhum, minha mãe? Não, vamos olhar o que faltou, porque se faltou para ti, o que será que faltou para essa mãe que ela não pôde dar? uhum. Entendeu? Porque Então, de repente, não é é uma só, não é, repetição de histórias. e não é Porque a só gente está a mãe. falando drogas e a gente já logo pensa aqui em menino. Não! Hoje a gente está lidando aqui direto na adolescência com menino também que está consumindo droga. Direto, direto, tá? Direto, E aí, direto. assim, ó, se a minha mãe não me deu isso o suficiente, o que faltou para ela também? A gente só pode dar Uhum. aquilo que a gente recebeu. Claro, claro. Muito Né? bom. Sandra, eu espero que tenha ficado claro para você. Agora vem a Se não pergunta ficou, pergunte depois de pergunta novo. de novo. A gente ainda tem Ou me 18. chama lá que eu explico de novo depois, até no WhatsApp. Isso, a Ana depois vai dar o. Aliás, eu tenho o Instagram da Ana, tá no post de convite Isso. dessa live. Pode perguntar lá, eu É, passo o a- WhatsApp, gente, eu respondo. Isso, a Ana é super disponível. Ó, a Mari, não sei, consigo ler o nome dela todo. Gostaria de saber mais sobre a ancestralidade e a dificuldade para engravidar. É a pergunta Ah, agora relacionada à ancestralidade. isso. Então tá. Aí a gente vai falar num campo bem do feminino, né? A dificuldade de engravidar. A quem essa pessoinha está aqui nesse momento da vida, olhando e honrando, tá? Precisa olhar Hum, para trás. Primeiro passo que ela vai olhar para trás. Eu vou olhar minha mãe e meu pai. Aqui entra o pai junto, tá, gente? Eu isso. vou olhar para trás, minha mãe e meu pai. Como é que estava essa relação minha com a minha mãe e o meu pai? A Certo? relação no momento em que ela foi gerada? A relação, como é que foi essa relação dela com a mãe e o pai? Porque às vezes, atrás dela, ela teve ou um apego demais com a mãe e não olhou para o pai, daí hoje a dificuldade de engravidar é de quem? É dela ou é do marido? É. Entendeu? Quando Uhum. a gente traz aqui, logo a gente traz tudo para nós. Ah, adoramos pegar todos os problemas dos outros, né? Sim, Então a sim, gente já sim. traz tudo para nós. Daqui a pouco assim, ó, não, gente, eu tive casos aqui que assim, vamos lá o casal olhar. Quem é que está com a dificuldade? É o marido ou é a esposa? Aham, Tá? É uma aham. dificuldade com a questão do espermatozoide, de espermatozoide lento, é uma dificuldades do homem no sentido do masculino, ou é uma dificuldade dela com problemas dela? Sempre vamos deixar bem claro, ok? Mas quando a Isso. gente olha aqui para trás, a gente vai olhar e vai olhar claramente para trás. Minha mãe, como é que foram as gestações da minha mãe? Minha mãe perdeu alguém? Como é que é a história de gravidez da minha mãe? Bem Ou atrás às de vezes, mim, tá? ou às vezes até a avó, né? A avó Daí também depois tá nós para vamos para trás, não tá? tá? Aí a gente já vai atrás da mãe. A gente vai olhar para a avó materna primeiro, tá? Depois a gente olha para a avó paterna, Isso. entendeu? Porque eu tenho que olhar para o meu pai para olhar para minha avó. Claro.
certo? Ótimo. Então eu olho para trás, eu olho para minha mãe, para o meu pai, e daí eu olho, bom, o que aconteceu? Que dificuldades são essas minhas na relação? A Aham. dificuldade está com a minha mãe, com o meu pai, ou está atrás deles? Como é que foi para minha avó engravidar? Daqui a pouco a minha avó materna foi super tranquila, ok? Uhum, E aí uhum. teve lá 3, 4, 5, 6 filhos, tá? Mas a minha avó paterna, daqui a pouco, teve 2 filhos e distanciados e dificuldade na gravidez. Ou problemas durante a gravidez, que foram problemas, às vezes, de tentativas não, mas quase que abortos espontâneos, né? No sentido de Sim, passar por dificuldades. isso. A quem eu estou em lealdade? Se essa avó aqui já teve problema, como é que foi atrás dela, com a mãe dela? Exatamente. Como é que foi com a Exatamente. minha bisavó, com a minha Não tem tria-avó? jeito, né, Ana? A gente tem sempre que olhar para os que vieram antes. Perfeito. Tem E sempre que aí, olhar, às né? vezes, eu lembro muito, quando a gente está falando nisso, né, Carla, olhar para a ancestralidade feminina, porque eu fiz a minha há pouco tempo, fez lá, tu viste lá quando eu fiz com o Márcio, né, tu estava junto. Sim, sim. O quanto naquela linha ancestral foi longe, que a gente foi muito longe, né? E o quanto nessa Uhum. linha ancestral tiveram amores interrompidos, amores Uhum. interrompidos no sentido também de mortes de filhos, mortes de crianças, mulheres que sofreram muito. E talvez as dificuldades, inclusive hoje de engravidar, podem estar ligadas a abusos do sistema. Exatamente. Tá? E lembrando, Então pode lembrando, ter né, havido Ana, que abusos aí atrás, e aí eu estou aqui com a dificuldade hoje, porque na realidade eu estou trazendo a memória, como diz a Carola Castilho, daquela minha ancestral lá atrás que foi abusada. isso, Então, hoje, como é que é a minha relação aqui na frente com o meu marido, com a pessoa com que eu tô? Como é que é essa relação? Bom, se eu claro, tenho qualquer dificuldade ou eu estou no medo, automaticamente eu aciono a memória, a latinha bem a lá de trás, latinha. Aham, tá? aham, Naquela aham. latinha lá atrás, eu estou trazendo uma parte do registro daquela minha ancestral que sofreu abuso. Isso. E aí hoje Ana, eu quero tentar engravidar e não consigo. é, É eu uma lembrei de das uma explicações coisa, também. lembrei também de uma coisa, não é de leitura da Castilho, é de leitura até desse próprio livro do Bert, que eu tô lendo nos cafés da manhã, quando fala que essa dificuldade de engravidar, ou esses abortos, muitas vezes espontâneos, ou qualquer Uhum. doença, não é da pessoa, mas sim de todo o sistema, né? A Todo o doença sistema. ela é de todo o sistema, né? E a gente vai Isso. se Isso é identificar ou não com aquele pensamento. Deixa eu te falar uma coisa, a Sandrinha disse que ela ficou bem satisfeita, ficou claro, mas ela disse aqui que essa pessoa ela usa maconha. Qual seria a relação, então, do uso da maconha com essa Aham. ancestralidade? Ou o que falta nessa pessoa que tem a dependência da maconha? Tá. O que é maconha? Em primeiro lugar, olha de novo atrás dessa pessoa, independente de quem, olha para atrás dela, coloca os pais, tá? A maconha, como é que ela é consumida? Primeira pergunta, assim, ó. Como é que ela é consumida? Cala a Certo? boca. Então, a maconha com a boca. Então, ela está Ah, ligada muito com a mãe. Que tipo de processos essa pessoa tem história de vida dela, porque cada um traz a sua história, tá, gente? Então, o que ela está uhum, trazendo na história dela que não está resolvido aí? Ela tem uma latinha aqui amarrada, vamos dizer, uma latinha aqui bem perto do coração, tá? Tá aqui na ponta, ó. uhum, Tá pertinho uhum. da mãe, certo? Voltada Sim, para o coração sim. dela, tá pertinho da mãe. Então, assim, ó, o que aconteceu com essa pessoa? Olha a Uhum. história que está aí com ela, tá? Ela precisa olhar um pouquinho para a mãe, olhar para a mãe e olhar para o pai, porque a mãe impulsionou para essa coisa dela ir consumir algo, certo? Uhum, E onde é que uhum, estava o limite do pai? uhum. Tá? Então, mas o que mais falta nessa história é a gente olhar para botar essa pessoa, pegar a latinha dessa pessoa. Gente, guardem as latinhas de verdade.
Hoje eu diria assim, sabe esses potinhos que a gente compra aí de tudo, que tem tudo em potinho de plástico, né? Vai ficar um pouco mais leve na cabeça, mas eu vou encher de areia, tá? Para ficar bem pesado. Aham, Então, aham. amarra, e é de verdade. Eu adoro trabalhar com um adolescente, né? Então, aí, às vezes, eu pego e digo para eles, vamos encher as latinhas de açúcar, de feijão, de arroz, vamos começar a amarrar nos cabelos, tá? Porque daí tu vai ver como é que tá pesado. Quando pesar muito, a gente corta. Corta o cabelo, tá? Cabelo perto, Raspa a cabeça. Raspa a raspa a cabeça. cabeça, faz qualquer coisa, mas recomeça a vida, toma a vida. Isso. Tá? E entender que, às vezes, aquela latinha que está ali amarradinha, e eu estou trazendo esse peso tão grande, não é uma história dessa pessoa. Ela está vivendo essa história por amor à mãe. E é por amor ao sistema, né? Em E ao lealdade, sistema. Daí, o se ela amor já está cego, né? vivendo isso, se ela já está vivendo por amor à mãe, a mãe, por sua vez, está trazendo na história da mãe, da avó, da bisavó, as histórias que ficaram aí guardadas, veladas. Então, muitas latinhas, quando eu trago, que eu gosto delas, e eu gostaria que vocês guardassem essa metáfora da latinha, Excelente. gente, às vezes na latinha, eu posso abrir a latinha e ver o conteúdo, certo? Ultimamente, eu venho trabalhando muito com a professora Ana da Fonte, também a gente conversa às vezes, esses conteúdos que estão vindo agora, com essa história do Covid, com essa história toda que a gente está vivendo pandêmica. Meu Deus, quantas latinhas tem aqui que a gente não está conseguindo ver o conteúdo dentro e está invisível, gente. Mas a latinha está ali, a latinha está aqui presa no meu cabelo. E eu preciso abrir a latinha e olhar o invisível. Olhar que nessa latinha que parou aqui na minha frente agora, e eu não consigo olhar o que tem dentro, essa latinha vem rodando no sistema por muitos e muitos e muitos anos, por gerações e gerações e gerações, e ninguém olhou para dentro dela. Foram se jogando elas, sabe? Tá bom, agora eu jogo para você, agora eu jogo para você, e tu vai jogando a latinha. Tá? E ela chega aqui. E quando eu costumo falar isso para os clientes também, né? Parabéns pela coragem de ter olhado para isso que te dói. É porque é uma coragem, né, Ana? É uma coragem que a pessoa tem que ter de querer olhar para aquilo. Porque senão, deixa, tá quieto, coloca debaixo do tapete, né? Vai empurrando. Esconde as latinhas debaixo do cabelo e não olha para elas. É mais fácil, né? Geração por geração, as latinhas foram guardadas numa prateleira bem atrás. Tá? Sabe a vovó que empilhou latinhas lá atrás? Deixa lá. Só que daqui a pouco aquela prateleira se desmanchou no tempo. E a latinha rolou. Sim. E veio parar aqui. Né? Então eu digo assim, olha para essa latinha, olha bem para dentro dela, olha bem para o conteúdo que veio dentro dela. Se tu consegue enxergá-lo ou não enxergá-lo, não faz mal. Sim. Tu só olha para ela agora e agradece a ela que ela parou na tua frente. Perfeito. Tá? Adorei. E diz para ela, agora eu posso encher você de açúcar. De água, hein? É melhor de água. Não, de açúcar, que é doce, que é amor. E eu posso fazer diferente. Sim, entendeu? Claro. Eu posso adoçar alguma coisa que faltou lá para trás e não foi visto. Sim, sim. E ficou invisível no sistema. E que ficou amargo. Porque esse açúcar... Isso. Porque dentro desse invisível, que é uma coisa que a gente vem olhando muito, não tem a ver com o excluído. Tem a ver com o que não está sendo visto. Mas ele pode vir desde amores interrompidos, sentimentos, rejeições, abandonos, amores interrompidos lá atrás, coisas que não foram ditas por os nossos ancestrais. Sabe? Sabe o vovô que teve meia dúzia de família, ou teve filho lá não sei onde, nunca contou nada, esse filho nunca apareceu, ou a vovó achou que teve grávida e nunca teve, e daí negou, disse que não. Essa energia fica
circulando no sistema. Sim, sim. Tá? E Fica aí é o que rolando, vem você dentro dessa falou, né? latinha aqui. Porque é tanto conteúdo que não tem como ver. É. Então, quando chega aqui na minha frente e eu não quero olhar lá para trás e dizer, ai, foi isso, eu não vou julgar ninguém. Não é para julgar ninguém. Entendeu? Sim, não, É só não. para pegar a latinha e pegar a latinha e fazer do limão uma limonada. E Claro. bota esse açúcar aí, planta Me uma veio, flor na latinha. me veio uma coisa à cabeça com essa sua analogia da latinha, que eu estou adorando, mas eu não vou usar a analogia porque ela é sua. Mas pode Que é usar, pode assim, usar, pode usar. Por favor, usem o consultório. É uma maravilha. porque então a gente, quando a latinha para então na nossa frente, é porque a gente foi preparado para olhar para ela. Né? Teve todo um Exatamente. preparo, porque a latinha não vai parar na frente de qualquer um e à toa, né? Ana, olha só, a Não. gente agora está com 4 minutinhos para se despedir, para Ai, encerrar, tá Jesus. bom? Ai, que pena, é Sim. rápido, não te falei que era rápido? Ai, E, a- sim. Quanta e coisa, aí, né? Tem tanta coisa é para muita falar. coisa. Tanta coisa, meu Deus. A gente faz de Sim. novo, a gente faz Essa de novo, não é problema. ancestralidade feminina, eu acho que é a coisa mais linda que nós temos para poder olhar dentro de uma constelação, né? E Uhum. eu acho que constelação, todas as que a gente faz, tá? É muito importante que a gente bote, nem que seja um representante da ancestralidade. Eu Sim. sempre coloco assim, ó, é isso aqui, então tá. Bota um representante da feminina e da masculina. E ponto. Uhum, uhum, Entendeu? uhum, Porque isso é uhum. honrar quem veio primeiro. É Claro. agradecer quem veio primeiro. Então, para Uhum. qualquer constelação independente, eu sempre digo, bota esses dois representantes por amor. Por Por amor. amor, porque nós só Sim. estamos aqui hoje porque todas as histórias que eles passaram não interessa nessa latinha que tem invisível para nós, que histórias são deles que veio parar na nossa frente. Isso. Ela veio Isso. parar na nossa frente porque nós damos conta de olhar para ela. Então, Exatamente. só Não foi à toa. agradecer. É, só agradecer. Nenhuma latinha vem com resposta pronta, tá, Isso. gente? Não Isso. existe, isso não é receita de bolo. As latinhas Isso. até pode pegar lá, que são parecidas, são iguais, mas usa o que tu quiser, tá? Eu brinco, Isso. mas enche ela bem quando começa a olhar para ela, porque é muito importante, tá? Quando esse cabelo tá muito cheio de latinha, a gente anda assim, a gente vai curvando. Quando a gente Aham. começa a cortar, a gente vai voltando para nossa postura, a gente vai voltando para a vida. E volta para a vida e volta mais fortalecido, né, Ana? Vamos nos Isso, despedir? Que eu quero salvar vamos essa também. live, foi maravilhosa, Ai, que assim como foi linda. maravilhosa de todos os meus convidados e convidadas. As lives são. Eu tenho um presente de ter vocês como meus convidados e convidadas. Então eu gostaria que você dissesse o seu Instagram, talvez, que é onde as pessoas podem te encontrar, né? É pelo Ainda Instagram. pode adicionar pelo Instagram, que tá ali junto já, Tá. né? E aí já tá junto ali Ah, no Instagram. E isso, aí, tá e junto aí pode ali. chamar você. Pode chamar ali e pedir que eu logo passo daí o telefone para a gente Isso. fazer contato, tá? Se tem Isso. alguma dúvida, gente, eu respondo, não tem problema. Isso. E foi muito bom. Foi um prazer estar aqui com você, Carla, com Gratidão todas essas pessoas demais. lindas e maravilhosas. Que coisa Sim, boa, sim. gente. Foi. Foi Adorei, bom demais. tá? Eu quero Tinha agradecer tanta muito. coisa para falar que eu cheguei a fazer Muita. uma lista e não falei a metade. Não, não, às vezes o meu caderno ganha 2 folhas e não vai à metade. Ana, Não, sim. Marina Guzmão, boa noite. Gente, muito obrigado, mas eu quero salvar essa live. Então eu agradeço profundamente, do fundo do meu coração, Ana, a tua presença aqui no Libélula Constelação. Lembrando a todos e a todas que estão aqui presentes, todos os dias tem o Café com Terapia, às 10h30 da manhã, aqui no meu canal do Libélula. Um grande beijo e uma boa noite. Gratidão. Obrigada, gente. Beijo no coração de todo mundo, tá? Beijo enorme. Tchau, tchau. Beijo, querida. Tchau.